Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sempre fácil falar de processo, principalmente depois do almoço, né? Eu adoro, reunião, 1h30 da tarde, mas não deixa de ser um excelente tópico, então agradeço ao V360 pelo convite, porque dá muito orgulho de contar um pouco da trajetória. Mas, antes de a gente entrar no case, deixa eu me apresentar, eu sou o Gustavo, eu coloquei aqui um CV resumido. Em 2016, eu estava como gerente de suprimentos e, ao longo dessa trajetória, eu tive a oportunidade de agregar serviços financeiros, depois contas a pagar e, mais recentemente, a tesouraria. Então, acaba que, dentro da diretoria, a gente abarca todos os processos, desde o início da demanda até o controle e o fluxo de caixa, o que facilita bastante quando a gente tem uma visão de esteira e uma visão completa. Aqui, quando a gente começa a falar um pouquinho, eu vou fazer uma breve explicação de quem é a Ânima. Além de ser o maior ecossistema de educação de qualidade do país, ela é um grupo formado por várias instituições de ensino, 18 marcas de graduação, algumas verticais e uma composição estrutural societária um tanto quanto complexa, o que dificulta muito essa vida fiscal. Mas aqui eu quero deixar alguns highlights sobre essa história junto com o V360. Nós fizemos o nosso primeiro contrato com o V360 lá em 2018, quando ainda era Laureate. A Laureate era uma empresa americana que tinham ativos aqui no Brasil, eram 11 principais empresas aqui no Brasil, e essas empresas foram vendidas para o Grupo Ânima. Então, na época, a Ânima comprou uma empresa maior do que ela. Então, imagina uma operação que cresceu por aquisições de forma inorgânica. Por si só já é divertido, porque tem vários ERPs, né, um monte de serviço, não tem almoxarifado, então, assim, por si só já é legal. Mas quando a gente observa que essa empresa foi vendida para outra, que estava no mesmo patamar, ficou mais legal ainda. Então, nosso primeiro contrato com o V360 foi em 2018, e depois nós compramos o V360 de novo em 2022 com a chegada da Ânima, porque nós passamos por uma troca de ERP. Nós trabalhávamos com o PeopleSoft na época de 2018 e 2022 nós compramos o Oracle Cloud. Então, exigiu toda uma reconstrução de toda a nossa suíte, de todo o nosso processo. Então, aqui a gente trouxe alguns marcos dentro da Ânima, a gente chama de primeira onda todo o ciclo de crescimento da Ânima, e o segundo é justamente a chegada dos ativos da Laureate. Laureate é essa empresa que eu vim junto, e tive a oportunidade de trabalhar não só com os ativos da Laureate, mas também da Ânima, olhando toda a operação. E a terceira onda é agora um foco mais voltado a futuro, com a chegada da nossa nova CEO, a primeira fora do grupo de sócios, e com uma premissa de crescimento e agregar valor cada vez mais. Então, um pouquinho do ecossistema. Então, aqui, eu tentei trazer aqui alguns pontos e um pouco da história lá de 2018. Na época, nós tínhamos mais de 10 pessoas lançando nota, e aqui é o processo de digitar nota. Então, nós tínhamos, na época, almoxarifados na Laureate, a Laureate operava com almoxarifados, a Ânima não, mas na Laureate nós tínhamos almoxarifado, então os caminhões chegavam nesses almoxarifados e tínhamos pessoas digitando notas de mercadoria, e as notas de serviços, elas chegavam via chamado para o então CSC. Então, imagina a confusão que era. Então, a gente tinha bastante gente digitando nota, eram mais de 10 pessoas, exclusivamente digitando nota e tentando corrigir problemas da operação. E nossa operação ela é muito pulverizada. Quando você pensa, nossa, mas são empresas de educação. Empresa de educação não é simplesmente a sala de aula teórica. Nós temos hospitais, escolas, a gente tem clínica, nós temos restaurantes, nós temos uma série de operações que quem está no dia a dia, eu super convido a conhecer um dos campos nossos aqui de São Paulo, que são gigantescos, e entender que nós temos um pouquinho de cada empresa lá dentro, porque no final das contas, acho que a grande maioria aqui passou por empresas, inclusive marcas nossas aqui. Então, é muito difícil quando a gente pensa nesse formato de operação como um todo. Então, quando a gente trouxe o 360, a gente facilitou muito esse processo, mas eu preciso contar qual foi o nosso processo de decisório na época. O pior possível, né? Eu acho legal que a gente tem que contar o case realista. A gente foi ao mercado buscando uma ferramenta de automação de leitura de chamado, o que teria sido péssimo. Por quê? Porque se alguém não mandar,
continuaríamos não recebendo, continuaríamos com um problema gigante. E eu lembro das primeiras conversas, até com o Vetter, eles estão assim, não, vocês não precisam disso aqui não, vocês precisam de uma ferramenta de captura de nota. E foi uma mudança de paradigma naquele momento e tomamos a decisão, sim, de seguir com o V360 na época. E a gente pensou muito sobre o que fazer. Porque quando a gente olha para empresas de grande porte, cada um quer resolver o seu problema. Eu não sei se na empresa de vocês todo mundo dá as mãos e toma decisão de forma uníssona e super tranquila, eu imagino que sim. Imagino que fiscal, compras, são amigos e o negócio funciona, ninguém fala que a culpa é um do outro. Eu acho que deve ser só em algumas que acontecem, né? Mas aqui realmente fez diferença a gente entendeu que isso, o V360 e a solução que a gente precisava não era uma solução fiscal, era uma solução da cadeia como um todo. Tanto que quem puxou o processo do V360 na época foi muitos suprimentos e fiscal, contas a pagar em conjunto. Uma área de melhorias contínuas que ajudou a puxar e organizar todo mundo, porque senão cada um teria resolvido o seu problema. Os suprimentos puxa para o EPROC. Eu quero uma solução de EPROC. O fiscal, eu preciso de um automatismo de leitura de nota. O contas a pagar, a tesouraria, como que eu vou conciliar isso lá na frente? Então, quando a gente começa a conversar intradepartamentos e consegue chegar nesse consenso, faz toda a diferença. E eu vejo hoje, fazendo esse paralelo com esse mundo de AI que a gente está vivendo, todo mundo vai em algum evento, todo mundo conhece algum fornecedor e volta com a brilhante ideia de trazer uma nova AI, um novo sistema. E um grande ponto que a gente puxa é, legal, temos que estar abertos realmente a buscar soluções, mas entenda os sistemas que a gente tem, porque senão, quando a gente menos esperar, a gente está com aquele monte de sistema, aquele monte de API, nada funciona, nada conecta, mas você comprou todas as melhores ferramentas de mercado, mas que juntas não funcionam. Então, acho que isso foi um grande case quando a gente conseguiu realmente se organizar para tentar dar uma solução que seja completa de início, meio e fim. E aqui, contando um pouquinho da trajetória, começamos em 2018 o processo com o V360 e começamos a desenhar o fluxo e ter esta captura de notas e esse processo de integração junto com o nosso ERP, que na época era o PeopleSoft. De novo, 2022 não está aqui, mas teve essa repactuação, onde o V360 entrou na Anima, porque em 2018 ele entrou na Lort, em 2022 ele fez parte, ele veio para o grupo Anima e entrou junto com a suíte agora do Oracle Cloud, e depois nós também fomos adquirindo outros módulos e crescendo essa ferramenta. Hoje, o V360, aliás, vou falar antes, o V360 era uma ferramenta de captura de notas. Hoje ele é um portal pós-compra. A gente mudou, inclusive na nossa estrutura, nosso organograma, pessoas, nós temos uma estrutura pré-compras, compras e pós-compra. Então, isso facilita muito, porque olha a cadeia e você gera responsabilização na cadeia. O sistema não corrige processo, o sistema ajuda, mas não corrige processo. Então, foi muito importante, o sistema ajudou e ajudou muito a organizar o nosso processo, mas passou por realmente estruturar e pensar de uma forma diferente. E depois vieram outros módulos, o módulo de pedido, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ele, e a antecipação de recebíveis, tudo isso dentro do V360. Então, no final das contas, qual que é a reflexão que fica? O que é que mudou? Mudou a mentalidade. Porque, enquanto CSC lá atrás, qual que era muito da postura do CSC? Se me mandar, eu pago. Se não me mandar, o problema não é meu. Era isso. Né? E, normalmente, é assim mesmo. Só que só dá certo o dia que o problema for seu. O dia que o back-office entender que é front-end. Porque eu detesto essa palavra, o povo de back-office. Back-office, caramba, a gente é front-office. Se a gente não está na linha de frente e entende que o negócio é nosso, a gente nunca vai sair. Então, a grande mudança, e que realmente leva-se anos para construir essa mentalidade em áreas financeiras do tipo, contas a pagar, se a dívida não chegar, se a nota não chegar, se o título não vai chegar, vai atrás. Final das contas, briga entre departamentos, entre quem está certo e errado, só tem um perdedor, a empresa. Isso é fato. Então, assim, cada vez mais a gente foi trazendo isso, e lá atrás a gente tinha uma visão muito do, se o pessoal mandar a nota, vai dar certo, se não mandar, beleza,
A hora que chegar, paga com juros. Então, quando a gente começou a capturar essa nota, quando a gente começou a detectar esses erros, tratar essas divergências e entender que isso é responsabilidade, sim, das estruturas financeiras, que é responsabilidade, sim, dos suprimentos, do contas a pagar, do fiscal, foi onde a gente começou a realmente mudar de fase. Então, aqui, o que o time faz hoje? O time trata exceções. Ah, que lindo, funciona bem, funcionou bem? Claro que não, gente. A primeira vez que a gente implantou o V360, a nossa gestão de mudança foi tão ruim, mas tão ruim, que a gente conseguiu acumular umas 20 mil notas sem pagar e quase parou a empresa. Por quê? Porque a gente começou a distribuir as divergências entre todas as pessoas. Ah, isso aqui é erro do fornecedor, manda para o fornecedor. Isso aqui é erro do solicitante, manda para o solicitante. Não funciona. Não funciona. O santo vai ver aquilo, vai tratar igual paisagem. Vai fazer nada. Então, assim, o que foi uma grande mudança também na forma estrutural que a gente cuida desse processo? Nós temos uma área chamada Gestão de Notas e Processos, muito bem liderada pela Camila, que está aqui na primeira frente, na linha da frente aqui, mas que cuida de todas as exceções. Então, por exemplo, a nota fiscal deu diferença em relação ao C, lembre-se lá, né? O pessoal está assim, mas você falou que ficou sem gente para digitar. Digitando não tem mais ninguém, mas cuidando e fazendo follow-up tem muita gente. E lembra que a empresa dobrou de tamanho, com 0 acréscimo de pessoas e, inclusive, com reduções. Não digitamos notas. Tratamos divergências de notas que não são poucas, por N fatores. Então, não é que a vida está perfeita. Não, continua com divergência. Mas qual que é o trabalho dessa equipe? O trabalho dessa equipe é entender, é uma divergência de comercial? Espera aí que eu vou mandar para o comprador. É uma divergência do fornecedor? Vou mandar para o fornecedor, mas vou ligar para ele, porque senão ele não vai fazer. Eu preciso instruir este fornecedor. Então, ali nós começamos a usar os dados e os BIs para tentar controlar quem estava fazendo muita coisa errada, para, inclusive, que nos processos decisórios de cotação, a gente começasse a tirar fornecedores que não cumpriam o nosso processo e gerava problema. Lógico que não são todos os fornecedores que a gente consegue trocar, tem fornecedores exclusivos, mas quando você começa a trazer essa disciplina, inclusive faz parte do plano de metas do comprador, os índices de automatismo do V360. Eles precisam tratar, porque não adianta compras comprar muito bem, se depois no pós-compra dá tudo errado. Então, esse grupo, esse GNP, que a gente chama Gestão de Notas e Processos, ele trata todas essas divergências e controla toda a suíte ali. Ele fica olhando, comprador, isso aqui está parado com você já tem X dias. Fornecedor, isso está com Y dias. Fiscal, vocês estão travando isso daqui. Então, a gente consegue olhar isso e ter uma visão mais assertiva. Nós praticamente não temos mais juros pela operação grande que a gente tem. Proporcionalmente, o índice de juros que a empresa paga hoje é muito baixo, o índice de atrasos quase irrisório, por causa desta mudança. E o que mudou para a unidade? A unidade tem um trabalho, a nossa unidade, a nossa BU, ela tem um trabalho, ou ela confirma ou ela recusa, mais nada. Ah, mas tem que saber qual que é a LC 116, quem tem que saber é a gente que criou o processo, não são eles. A unidade tem outro foco, unidade só confirma, mais nada. Então, assim, o perfil da unidade é só esse. Os perfis de tratamento de todas as divergências está todo no equivalente ao CSC. Tá? Hoje a gente analisa muito mais dados e a relação com o fornecedor também melhorou muito, porque, de novo, o V360 funciona como um pós-compra. Tá? Então, nesse sentido, até para o fornecedor facilitou muito, porque ele começou a ter acesso à plataforma e ter visibilidade, inclusive, das datas que ele vai receber. Ele tem acesso ao portal do Oracle Cloud, e lá dentro ele participa de cotações, de leilão reverso, ele consegue pegar suas ordens de compras, mas também tem um link para o V360. Então, todo pós-compra fica lá. Ah, eu quero saber quando minha nota vai receber. Se sua nota não está programada, significa que ela está com alguma divergência. Então, e ele consegue saber que tem uma divergência, ou que ela não foi entregue, ou até ele consegue colocar, eu não vou conseguir entregar nessa data, vou conseguir entregar só nessa, gera o alerta. Então, assim, toda essa relação, que era um grande planilhão, em algum momento da vida, a gente tem migrado isso, está toda sistematizada. Então, quando a gente observa para o volume de fornecedores, a gente chama fornecedores, mas o nosso modelo de negócio, nós temos fornecedores, temos parceiros, então nós temos uma série de beneficiários de pagamento. E dentro dessa estrutura a gente
tem trazido mais fornecedores para o V360, o que tem reduzido a pressão em cima das nossas URAs de atendimento. O que a gente recebia era assim, um volume absurdo de chamados de gente pedindo comprovante. Eu quero comprovante. No final das contas, o fornecedor só queria conciliar. Ele só queria saber o que a gente pagou, porque a gente tinha um monte de nota, aglutina todas, paga o que pagou, não sei. Então, ele consegue ver isso no V360 e ele consegue ver isso na estrutura do Oracle Cloud. As duas informações se falam hoje. Então, foi um grande ganho nesse sentido, porque se tornou uma visão muito clara para a gente e para o fornecedor. Tá? Também trouxemos o módulo de pedidos. O módulo de pedido ele é um pouco nessa linha do que eu acabei de comentar. O que a gente trouxe aqui? Tínhamos um planilhão de follow. Então, o que a gente fazia? Tudo que é para entregar na próxima semana. Ou a gente aglutinava via macros do próprio Excel, ou através de robôs, mandava isso para os fornecedores por e-mail aglutinado, e aí tínhamos alguns analistas, e a gente ainda tem uma operação, algum resquício de operação que ainda faz isso, ligando para o fornecedor e perguntando se vai entregar, não vai entregar, como é que é? Então, assim, é difícil, porque o nosso modelo de negócio, diferente, por exemplo, de outros modelos, que você tem um contrato fixo com aquele fornecedor, a gente compra de tudo. Então, está chegando medicamento de farmacêutica, está chegando, equipamento de grande porte, para laboratório, por exemplo, de engenharia, tem obras acontecendo, entregas de produtos de hardware, tecnologia em geral. Então, a gente interage com uma gama muito grande de empresas de praticamente todos os setores. Então, disciplinar uma massa de fornecedor que nem sempre é recorrente é o nosso grande desafio. Então, quando a gente trouxe o módulo de pedidos, esse fornecedor ele consegue entrar lá e falar, eu vou entregar em tal data. E se ele não entregar, ele vai entrar lá e vai mudar. E se ele não fizer, nós ainda temos pessoas no time que vão fazer, que faziam antigamente num grande planilhão. Então, isso foi aumentando nossas taxas de automatismo e a nossa assertividade junto com as unidades, porque no final das contas ficava um volume muito grande de coisa que não chegava, simplesmente não chegavam. Então, isso melhorou muito a realidade do nosso dia a dia aqui também. Tá? Outro módulo que fez total diferença para a gente é o de antecipação de recebíveis. Nós estamos tentando aumentar o nosso prazo médio de pagamento, mas, de novo, lembrando do que eu acabei de comentar, nós lidamos com muitas empresas para entregas pontuais, e às vezes empresas de menor porte. Então, isso ajuda muito. Hoje, por uma decisão nossa, nós fazemos esse processo de antecipação com caixa próprio. Estamos discutindo se faz sentido trazer alguma financeira, mas lançamos o piloto no ano passado, então ele é um módulo relativamente novo. A gente esperava que seria um teste com alguns fornecedores, mas a adesão foi muito positiva. Então, aqui o fornecedor ele consegue pegar a nota que já foi confirmada, entrar e simular quanto que vai ter de desconto para ele receber num prazo inferior do acordado. Se ele quiser, ele prossegue. Então, aqui a gente chama de save, mas, na verdade, é o quanto que a gente aplicou de desconto, a gente pagou a menor. Claro que a gente faz uma conta com relação à nossa taxa caixa e aplica esse desconto para que esse fornecedor consiga receber num prazo menor. Tá? Isso também fez muita diferença, porque permitiu que nós elevássemos o nosso PMP sem prejudicar a empresa de menor porte. Tá? Então, também é uma operação que simplificou. Eu sei que existem fintechs, existem operações que são separadas, mas a nossa grande preocupação é não podemos confundir o nosso fornecedor com múltiplos portais. Então, ele entra no portal do Oracle ele pode ter este link para o V360 e ponto. Não queremos mais confusão para esse fornecedor. A gente quer que ele consiga resolver da cotação, o leilão, antecipação, a visibilidade, a conciliação toda aqui. É fácil, gente? Facinho. Nossa, é suave. Fizemos no estalar de dedos? Claro que não. É muito tempo, muito esforço, muita meta cross. O sucesso dessas operações é que as metas de contas a pagar são similares às metas do GNP, que são similares às metas dos compradores, que são similares às metas da tesouraria. Os gestores entre si têm metas idênticas, algumas metas idênticas. Ou todo mundo bate ou ninguém bate. Aí conseguimos garantir que todo mundo está andando para o mesmo lado, que este fornecedor vai ser desenvolvido, que é um interesse de suprimentos, eu comecei em suprimentos, mas eu sei que suprimentos têm a capacidade de atrapalhar a cadeia inteira, porque muitas vezes a mentalidade dos suprimentos é eu vou comprar, depois
está na mão de Deus. Não, gente, não é isso. Ordem de compras não é o resultado final do trabalho de suprimentos. A entrega do produto, do serviço que é. Então, isso faz toda a diferença. Então, quando você converte isso em metas claras para o time, fez toda a diferença aqui para a nossa operação. Então, no final das contas, hoje o fornecedor ele interage no Oracle para a parte de procurement, mas quando chega na etapa do pós-compra, ele está no V360. Então, a gente tem uma suíte bem completinha. Então, o fornecedor ele entra através de sistemas específicos de homologação, ele interage em toda a suíte do Oracle Cloud, mas o V360 vem aqui paralelo ao Oracle Cloud, atendendo todo o processo. Um ponto também que eu não comentei sobre o módulo de pedidos. Antigamente, o V360, quando a gente começou, ele só ia no ERP para buscar o pedido para vincular a nota que tinha acabado de chegar. Não é mais assim, ele busca todos os pedidos. Então, o fornecedor ele entra dentro do portal do fornecedor e identifica todos os pedidos, inclusive os que não têm nem nota. Porque ele consegue falar, eu não tenho nota disso, mas eu vou entregar em tal data. Então, ele começa a ver de forma muito clara no V360 o que ele já tem de ordem de compras faturada em caminhos de entrega e notas fiscais que nem estão faturadas ainda. E consegue endereçar isso e ter uma visibilidade, uma gestão dele muito melhor do que o que ele tinha. Então, também evoluímos isso. Então, quando a gente olha todo esse processo pós-compra, a gente observa de forma muito clara a evolução que a gente fez dentro dessa ferramenta. Então, a suíte ela ficou mais automática, ela ficou mais simples e mais didática para o próprio fornecedor, porque constantemente a gente tem turnover de fornecedor, e a gente precisa explicar, e só assim para mudar. Mas continuamos com canais de atendimentos para ajudar, para apoiar, mas mais do que isso, a gente tem responsabilidades claras de que quem contrata o fornecedor que tem que ensinar sobre o V360, é o comprador que tem que explicar. É uma ferramenta fiscal. Não é. Ele é a ferramenta do Hack to Pay. Não é uma ferramenta única. E ali, basicamente, a centralização é o primeiro passo para organizar todo esse processo. Aqui a gente está falando em 2018, mas por muito tempo nós tivemos múltiplos ERPs, sofremos muito para trazer tudo para uma estrutura central, para depois reorganizar, passamos por uma mudança de 2 ERPs para um só, que agora é o Cloud, junto com todo o processo do V360, e isso facilitou demais. No final das contas, o que a gente trouxe? Visibilidade para o processo. Análise de dados, análise de fornecedores problemáticos, análise de compradores problemáticos. Quem é o comprador que tem maior índice de problemas de não automatismo? É porque a carteira dele é muito específica ou porque ele não está passando a instrução de como o processo funciona? Então, como que nós estamos recebendo esse fornecedor? Como que nós estamos analisando esses dados? E hoje a gente transita no V360, inclusive aluguéis, que o próprio V360 já gera, isso também é da nossa gestão, ele cria os títulos dentro do contas a pagar. Então, todo esse processo é feito dentro da ferramenta de forma muito mais unificada. Então, a gente conseguiu trazer centralização e visibilidade, e hoje a gente gera muitos dados, a gente tem muito dado dessa ferramenta. Tá? E ali também passa por a gente conseguir fazer... O nosso próximo passo, inclusive, que nós temos conversado bastante, é sobre o Supplier Qualification, como que a gente usa esses dados como mecanismo de avaliação para futuras RFPs, para a gente conseguir avaliar o fornecedor muito além do preço. A gente já usa algumas variáveis, não essa ainda, mas o nosso próximo passo é justamente entender qual que é a curacidade da entrega desse fornecedor versus o que ele promete. Então, também é um próximo passo e boa parte dos dados saindo aqui. Tá? Então, basicamente, a operação ela flui em tempo real, temos uma visibilidade muito boa de tudo que está acontecendo. Então, isso aqui é a visão direto na ferramenta, mas também extraímos relatórios e trabalhamos dentro de aplicativos que olham o processo inteiro. Então, o processo de requisição, o processo de ordem de compras, o processo de emissão, como que a gente consegue acompanhar isso do início ao fim. Inclusive, em relatórios nossos, a gente mede quantas notas estão no fluxo do processo, quantas notas estão em tarefas impeditivas, ou seja, elas travaram, quanto tempo que elas estão esperando uma solução. Então, tudo isso a gente consegue acompanhar em tempo real. Tá? E quando a gente olha de uma maneira geral, o resultado que a gente tem hoje tínhamos 10 pessoas lançando notas. Então, detalhe que o 0 não é que nós não tenhamos pessoas na operação, temos, mas não temos pessoas digitando nota. Antigamente, nós tínhamos uma função de digitador de nota. E as divergências ficavam espalhadas, quem quisesse que resolvia.
Tava lá com fé. Tanto que estouramos todos os níveis aceitáveis de juros na época, e o business case de compra do V360 estava vinculado à redução de juros, a gente mais que pagou, porque realmente era um índice absurdo de juros que a gente tinha. Hoje temos um valor grande transacionado aqui dentro, os índices de automatismos nós consideramos todo aquele processo que realmente segue fluido e não tem qualquer intercorrência, mas, de fato, a gente ainda tem muita coisa o que construir aqui, porque temos processos, por exemplo, notas fiscais de mídia off, que vem através do V360 e só vai para escrituração. Notas fiscais pagas erroneamente via cartão de crédito. Também é uma operação que a gente acaba capturando e tem que dar algumas tratativas. Então, por isso que o nosso automatismo ainda está em desenvolvimento, ainda temos muitas coisas a fazer. Só que quando a gente olha o que a gente já automatizou, os valores importantes, as contas importantes, todas já foram. O que sobra é um quantitativo que é quase todo não pagável, é só escriturável. Bom? E, basicamente, é isso. A tecnologia acompanhou o crescimento da Ânima como um todo e propiciou que a gente pudesse crescer enquanto organização, sem crescer a estrutura. Porque, no final das contas, esse trabalho de copia e cola não gerava valor. Ele gerava problema. Era um tal de digitar, nós colocávamos um CNPJ, endereço do outro, aí dava problema nos reportes depois, na ferramenta fiscal. Tudo isso a gente basicamente não escuta mais esse tipo de ruído. Então, isso facilitou bem. E o que vem por aí? Estamos estudando ferramentas de leitura automática de outros documentos, então inteligência artificial nesse sentido. Sabemos da reforma tributária, que também vai ser suave, está tudo muito claro, sabemos exatamente o que vamos fazer com todos os sistemas. Se alguém está tranquilo com esse desafio, eu não estou, mas é um desafio grande que a gente conta muito com o V360, por si só vai ser muito difícil por N fatores, principalmente para empresas como a nossa, prestadora de serviços, que tem um volume grande de clientes, faturamento, o fiscal, saída também é muito grande, não só a entrada, e a gente continuar crescendo e desenvolvendo a ferramenta, aproveitando de outras oportunidades que com certeza a gente tem. Eu acho que é isso. Obrigado, gente.